Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a Débora, essa aqui é a Theo. Nós estamos aqui representando o Instituto Espaço Silvestre. O Instituto ele é uma organização não governamental e nele faz parte 5 projetos. 2 desses projetos eles estão aqui no estado, acho que aqui no estado mesmo. O primeiro deles é o CETAS, que é o projeto que faz a reabilitação dos animais silvestres, e o projeto Silvestres, que já cuida da soltura desses animais que passaram pela reabilitação e a gente devolve eles então à natureza. Daí tem os outros 3 projetos, tem o IES Educa, que faz cursos na área de biológicas, de educação ambiental. Também temos o Chalana Esperança, que fica no Mato Grosso, e o Aves de Noronha, que fica em Fernando de Noronha. Hoje estamos aqui representando o projeto Silvestres. Então o Fernando vai ser o nosso guia de hoje. Bom, prazer pessoal, eu sou o Fernando, sou biólogo formado aqui pela UFSC e atualmente trabalho como guia de observação de aves, também conhecido como birdwatching, uma prática muito antiga na América do Norte e na Europa. E começou a ganhar adepto no Brasil só a partir de mais ou menos 2010, com a popularização dessas câmeras fotográficas com um zoom maior. O birdwatching, né, nesses países da Europa e, né, da América do Norte está muito mais ligado com binóculo, então observação de aves mesmo, mas no Brasil está muito mais ligado com fotografia. No começo não precisa nem de um binóculo, você pode conseguir observar as aves sem um binóculo. No final das contas, o nosso objetivo quando a gente está observando aves acaba sendo identificar, né? Saber o que a gente viu. Para isso, antigamente se usavam livros, que no Brasil a gente usa principalmente 2 ferramentas online, né, digitais, que é um site chamado Wikiaves, tem foto, sons e mapas de distribuição e textos de todas as aves do Brasil, e o Merlin, que é um aplicativo que tu baixa no celular, tu pode usar ele offline, e daí tem fotos, textos, sons. Um outro site é o WeBird, que é um site de listas. Aqui no Brasil a gente ainda não tem muito esse hábito, a maioria dos observadores de aves gosta apenas de fotografar, né, e identificar e botar na sua lista pessoal, né, mas uma prática bem comum fora do Brasil é quando sai para fazer uma observação de aves, que nem a gente vai sair aqui na Lagoa do Peri, fazer uma lista do que a gente viu durante essa manhã. E daí esse aplicativo está ali para auxiliar a gente, sim, já tem as espécies, a gente vai só marcando. Ele ajuda bastante a gente ter, no final dos contos, sim, quem vai se encarnando bastante na prática, a sumarizar o que tu vê no decorrer do ano, na vida, em vários lugares, é bem massa. Tu acaba sendo um cientista por tabela. Bom, sobre as práticas na observação de aves. Quanto mais próximo do amanhecer, é quando elas estão com mais atividade, é o melhor horário para a gente conseguir observar elas. Para a gente não sair com roupas muito chamativas, vermelho forte, qualquer coisa assim, aquilo vai acabar fazendo com que a gente seja detectado mais facilmente. No modo geral, a única coisa que a gente tem que lembrar é de se portar em silêncio, porque se fizer barulho, aí as aves saem mesmo, né? Mas uma ferramenta que eu estava explicando pro pessoal antes, que a gente usa bastante, é o playback, uma caixinha de som. Eu vou tocar o som de uma ave e ela vai se aproximar. Ou não, né? Mas essa é a ideia. Por que ela se aproxima? Porque ela vai estar defendendo o território dela. Então ela vai ver o que está acontecendo, quem é esse intruso fictício que está ali. Porque quando a gente está observando aves num campo ou na praia, é simplesmente sair andando. Mas quando é numa floresta, num ambiente como esse aqui, às vezes as aves estão bem escondidas. Então tu vai detectar ela ouvindo primeiro, que nem esse sanhaço que está cantando aqui em cima da gente, mas a gente não vai ver. Então tu tem que ir atrás do som, e às vezes o som está tão escondido que a ferramenta que a gente usa é o playback para ela sair do meio da moita ali e a gente conseguir ver. Isso me leva a um último ponto que eu quero falar aqui. Em teoria, essa época do ano que a gente está agora é a pior época para observar aves. Sempre vai ter aves para ver, a gente vai conseguir ver e acho que isso pode ser até um motivador, né? As aves cantam mais e respondem mais ao playback, estão mais à mostra durante o período reprodutivo, que aqui na nossa região é primavera e começo do verão. Então elas ficam um pouco mais quietas, fica um pouquinho mais difícil de ver, beleza? Aqui é um creme de mamífero.
É um suriri. Ele tenta pegar um inseto no ar e volta. O suriri ele é da mesma família dos bentivis. Em inglês, essa família é conhecida como flycatcher. Fly, né, em inglês é mosca, mosquito. Então eles voam, tentam pegar algum inseto e voltam para um galho. Do lado do suriri agora tem um saí azul. Estamos aqui já no 5º evento, Vem Passarinhar Floripa, e está sendo um espetáculo aqui na Lagoa do Peri com o Fernando Farias, Bartchak Brasil. Aqui em Floripa, o único lugar que a gente consegue ver ela pousada na Ilha de Ratones Grande, que tem um dormitório. Todo dia, no fim de tarde, no começo da manhã, ficam centenas pousadas lá. Na base do bico, uma parte vermelha, de pele, que não tem pena. Que ele mostra assim, ele expande na época reprodutiva. Que ela só está voando, pegando terma para conseguir mais para o alto e depois se direcionar para o mar. Fragatas vão até a Lagoa do Peri, e lá no sul da ilha também na Lagoinha Pequena, para tomar banho na água doce. Tomar banho e tomar água. Então ele vai enfia o bico e vai procurando invertebrado ali, então larva e qualquer outro invertebrado para se alimentar. E o interessante é que essa ave não existia aqui. Ela apareceu por volta de 2010, o primeiro registro em Santa Catarina de 2005. E depois que ele apareceu, ele dominou completamente e hoje a gente consegue ver em qualquer ambiente aqui da ilha que seja mais ou menos aberto, né? A gente não vai encontrar ele na floresta. Ele gosta especialmente quando tem um gramado assim alagado, que daí o solo fica mais mole, fica mais fácil de procurar alimento. Depois que corta a grama, alguns bichos colonizaram há muito tempo atrás e outros são mais recentes. Muitas das aves que são muito comuns no nosso entorno são aves que são bem comuns em área aberta, né? Então, quando todo isso aqui em volta da gente era floresta, que já foi, né? Todos os estados de Santa Catarina eram floresta, elas não eram aves tão comuns. Aquela mancha preta lá é uma porção de biguá e ele mergulha para pescar. Então, às vezes passa minutos debaixo d'água e pega um peixe, engole o peixe inteiro, às vezes pega uns peixes bem grandes. Essa é uma garça branca grande. Para quem não conhece, a gente tem várias espécies de garça. Essa aí é a garça branca pequena, os pés amarelos e a perna preta. Não dá para ver aqui no livro, mas na descrição você tem a perna amarela. Depois a gente consegue notar elas também. Essa aqui é a grande. Por mais que a gente não note, as garças, como a garça branca grande, quando chega na época reprodutiva, aqui no bico dela, o bico dela é amarelo, a base do bico fica verde e ela deixa crescer umas penas bem grandes na base da asa, chamado egretes. São penas bem grandes que ela mostra assim, como se fosse um pavão. No ninhal é bem bonito de ver. E a outra, que é de bico amarelo pequena, que é a vaqueira, está sempre em volta de vaca. Porque eles não têm siringe. A siringe é um órgão interno das aves que fica perto da faringe, que é por onde elas vocalizam, com as cordas vocais. Os europeus, quando chegaram aqui no Novo Mundo, eles não conheciam o urubu. O urubu só tem nas Américas, não tem no resto do mundo. E lá na Europa, as aves que são as carniceiras são os corvos. Igual o bem-te-vi, só que tem um bicão bem robusto e chama Nei-Nei. O canto não tem nada a ver com o bem-te-vi, só a aparência dele. Tem esse nome por causa que ele tá bem no meio da árvore.
um voo bem bonito aqui, uma cauda bem comprida. Vamos ver se ele vem. O alma de gato é da família do cuco. É uma família de aves que tem um hábito curioso de botar o ovo no ninho de outras aves e daí a outra ave que vai cuidar do filhote. A alma de gato não faz isso, mas tem outras espécies da família aqui no Brasil que fazem isso. O saci faz isso, os anus não fazem isso e os anus têm ninho coletivo, que é outra coisa bem curiosa. Mas as penas dos beija-flores são iridescentes, então dependendo do ângulo da luz eles ficam com uma cor diferente. Essa planta se chama erva de passarinho. É uma das poucas plantas que são realmente parasitas, né? Porque tem muita gente que ainda acha, né, que as bromélias ou orquídeas são parasitas. Essas bromélia, orquídea, cactos, todas essas plantas que vivem em cima das árvores, elas são epífitas. Elas só usam a árvore como lugar de fixação, para elas ficarem em cima. Até que a gente vê bromélia, orquídea até em pedra. Então elas não sugam nada da árvore, não tem nada de ruim. Essa aqui sim, essa aqui é uma planta parasita. Se a gente chegar ali bem perto dela, tu vê que não tem raiz. A raiz dela está dentro do tronco da outra planta. Porque a árvore é uma coisa e isso aqui é outra. Aí esse frutinho laranja aqui da erva de passarinho, ele é muito consumido por quem? Passarinho. Especialmente os gaturamos. O fruto é bem viscoso. Então o passarinho quando vai fazer cocô, ele está pousado numa árvore, o cocô cai no galho, ele não continua, ele cola ali na hora. Aí ele ali cola, vai nascer e entra na árvore. É nativa. Então, a gente tem vários tipos de jeitos de observar aves, né? Esse aqui que a gente está fazendo é o mais comum, assim, uma praça, um parque e tal. Tem os comedouros, que o pessoal monta, assim, lugares com frutas para as aves chegarem mais perto, né? E uma das que ainda é um pouco inicial, incipiente aqui no Brasil é a observação de aves pelágicas. Traduzindo, são observação de aves oceânicas, marinhas. A gente vai de barco para alto mar e atrai as aves para próximo do barco. Eu organizo esse tipo de saída, principalmente no inverno, de junho até outubro. Eu saio lá de Pissarras, a gente vai de barco para alto mar e daí vem um monte de bicho perto. Albatrozes são aves que a gente não vê quando está na praia. É uma experiência bem legal, ver um monte de pinguim, ver baleia. Gente, muito obrigado por terem vindo. Eu espero que a experiência tenha sido incrível para todos. Deu para observar diversas aves diferentes. E é a primeira vez que eu faço esse tipo de passeio, gostei bastante, recomendo. Foi bem divertido, vi umas espécies que nunca tinha visto, alma de gato, muito bonito. Então a maioria das aves que eu vi hoje foi a primeira vez que eu acabei observando. E lembrando que daí nas próximas, quem quiser fazer por conta, minha única sugestão, sair bem cedinho. É mais fresquinho e tem mais passarinho. Vem passarinhar, Floripa!